Bom dia, estamos começando mais um Sintcef em Movimento. Então, muito obrigado a você que está nos assistindo, nosso filiado, nossa afiliada, os telespectadores em geral. Hoje nós vamos estar com um programa inteiramente voltado para as questões da mulher, em homenagem ao 8 de março, ao mês da mulher, que não a luta que acaba no mês de março, né, mas que ela tem todo um significado, né, pelo 8 de março, pelo Dia Internacional da Mulher Trabalhadora, tem todo um significado e é onde a gente aproveita esse significado para dar uma visibilidade muito maior a essa questão da mulher, é onde a gente consegue ter a oportunidade de fazer uma discussão mais aprofundada, de falar sobre o tema e de fazer novas conquistas, né? Então, é um programa que interessa a homens e mulheres, porém, voltado para a perspectiva da mulher. Nós teremos aqui entrevista com o nosso assessor jurídico, Dr. Vinícius Barbalho, que vai estar falando sobre a Lei Maria da Penha, sobre os aspectos jurídicos da Lei Maria da Penha. Nós vamos ter uma conversa com a militante política Olga, né, ela que é da União Brasileira de Mulheres. Nós vamos ter uma apresentação cultural de uma afiliada, mulher, cantora maravilhosa, Cleide Braga, uma pessoa encantadora, com uma voz belíssima. E nós vamos ter também um vídeo, né, sobre a questão da reforma da Previdência, porque ela também, a contra-reforma da Previdência proposta por Temer, ela também é uma violência contra a mulher. Na hora em que ela propõe a igualdade de idade entre as mulheres, só para ficar em um exemplo, né, uma conquista histórica das mulheres pelo reconhecimento da sua dupla, até tripla, até quádrupla jornada de trabalho, a esse reconhecimento da necessidade da mulher, né, ter esses 5 anos a menos, e isso está querendo ser jogado na lata do lixo. Mas nós não vamos lutar, nós vamos segurar essa onda. Então, um bom programa para todos e nossas atrações estarão aí para vocês assistirem. Conforme prometemos, neste mês de março, nós estaremos fazendo uma programação toda voltada para a questão da mulher. E estamos aqui com o Dr. Vinícius, não que ele seja mulher, desculpa a brincadeira, mas que vai estar falando aí de um tema importante para nós, né? Ele vai estar falando um pouco sobre essa questão da Lei Maria da Penha e outras formas de proteção da mulher na CLT e etc. Então, Dr. Vinícius, obrigada mais uma vez. Pela oportunidade. O que é a Maria da Penha? A Maria da Penha, a lei surgiu através de um movimento e levou esse nome, Maria da Penha, né, uma cearense farmacêutica que foi, enquanto dormia, foi alvejada por um tiro disparado pela arma do marido, sofreu cárcere privado, né, sofreu tortura e tudo mais, até que conseguiu, via ação judicial, sair de casa com as suas 3 filhas e virou militante dos direitos humanos e a lei exatamente contra a violência doméstica, né, contra a violência doméstica, especialmente envolvendo a mulher, levou seu nome, que é a Lei 11.340 de 2006. E assim, o que é que se pode esperar dessa Lei Maria da Penha? O que é que temos hoje de mais palpável em relação a isso? A lei traz uma série de medidas protetivas, né, realçando o direito fundamental envolvendo a mulher, medidas protetivas que são tomadas contra pessoas que cometem, companheiros, maridos que cometem violência contra suas esposas, contra suas companheiras, de afastamento do lar, de medidas de proteção efetiva à mulher e um acompanhamento integral, né? A lei prevê uma série de medidas, um acompanhamento integral do ponto de vista psicológico, centrais de monitoramento de toda essa questão psicológica da violência, porque a violência não é só, muitas vezes, física, mas é também psicológica. Então, é necessário que a mulher, além do dano físico, né, tenha reparado o seu aspecto psicológico da violência. Então, a lei prevê medidas de proteção no sentido de centros de acolhimento dessas pessoas que sofrem a violência doméstica.
E, assim, quais são outras formas de proteção à mulher que existem na lei? A lei criou o Juizado Especial da Violência Doméstica, né? Quer dizer, criou uma justiça específica, um órgão jurisdicional específico para questões envolvendo violência contra a mulher. A lei previu a criação da Delegacia da Mulher, né? Também um aporte policial, um órgão policial destinado de forma específica à questão da mulher. E também previu essas unidades de acolhimento da mulher, né? Essas unidades que uma comissão interdisciplinar que faz esse acolhimento da mulher, é o médico, o psicólogo, né? Exatamente para se ter um contexto mais abrangente do aspecto da violência e trabalhar isso para realmente recuperar a mulher vítima da violência. O que é que você vê mais também de avanço em relação à proteção da mulher na sociedade? Eu diria que a proteção à mulher cresceu com a participação mais ativa dela no contexto social, né? no tecido social em todas as áreas e tudo mais. A mulher ganhou uma importância muito grande, quer dizer, passou a participar ativamente. Então, hoje a Constituição prevê a igualdade entre homens e mulheres, né? Normas trabalhistas prevêem proteção à situação da mulher enquanto mãe, né? Dizendo que não pode haver discriminação na hora que vai admitir, na hora que vai se efetuar o pagamento do salário, tem que haver a igualdade, embora pesquisas apontem que a mulher ainda ganhe menos do que o homem, né? A Constituição prevê uma série de medidas protetivas à mulher que é presidiária, por exemplo, a possibilidade de se manter um lugar para aleitamento, o cumprimento de pena em lugares distintos, quer dizer, o homem é separado da mulher. Então, isso são medidas que visam a proteção da situação especial da mulher, né? Da sua condição especial de mulher. Você tem na política, né? Hoje, uma lei de 2009 previu um percentual mínimo de participação de pessoas de sexo diferente. E você tem no Senado hoje, por exemplo, a participação da mulher em percentual de 10%. Na Câmara dos Deputados, em percentual de 9%. Então ainda é muito pequena a participação da mulher. Enquanto que o eleitorado é 50%. É mais de 50%. O eleitorado feminino no Brasil é superior a 50%. E a participação não corresponde exatamente, a participação da mulher na política, na atividade partidária e tudo mais, não corresponde à sua representação no eleitorado brasileiro. Então eu sinto que normas protetivas, que veio a aposentadoria especial não, a aposentadoria diferenciada para a mulher, exatamente pelo fato dela ter digamos assim, um turno dobrado em casa, essa necessidade de se ter uma inatividade para o trabalho, né, fora, exatamente para que se dedique em casa. E fazendo um parêntese, a reforma da Previdência quer acabar com isso, quer unificar homens e mulheres. Então todas essas situações que hoje são reguladas pela lei visam exatamente a proteção dessa condição especial da mulher. A lei do concubinato surgiu para a proteção da companheira. Antes havia uma discussão na jurisprudência sobre aspecto indenizatório da mulher que tinha uma situação que não de casamento, né? Ela recorria à justiça e a justiça reconhecia uma indenização pelos serviços prestados. Veio a lei do concubinato, em 96, prevendo o direito ao alimento, direito à partilha dos bens que a mulher contribuiu com o marido, né, para que se formassem, né? Então houve uma regulação exatamente em função dessa condição especial da mulher. Então eu diria que as normas evoluem de acordo com essa inserção cada vez maior da mulher na sociedade, né? Essa participação cada vez mais ativa da mulher no tecido social, né? Ela não é mais restrita à casa, ao lar, utilizando aquela ideia da primeira-dama recatada e do lar, né? Então a mulher hoje, você está aí como exemplo disso, uma pessoa ativa, competente, dirigindo um sindicato importante. Quer dizer, a mulher tínhamos até pouco tempo uma presidente, né, da República.
foi afastada de forma ilegítima, enfim. Então a gente vê cada vez mais a mulher ocupando espaços que antes eram só dos homens. A situação dos crimes informáticos, cibernéticos, recentemente, 2012, salvo engano, incluídos no Código Penal, partiu de uma situação que envolveu uma mulher, uma atriz, aquela atriz Carolina Dickmann. Então, todas essas situações nascem exatamente dessa condição especial da mulher. Não diria porque é um ser diferente, né? Tem suas qualidades, o homem também as tem, mas é porque, dada a situação específica, de ser uma pessoa também voltada para o lar, para a criação dos filhos, ela tem essas normas de proteção, fazer o aleitamento, né? A gravidez, a licença, a maternidade, todas essas situações jurídicas que são reguladas pela lei visam exatamente proteger essa condição especial da mulher na sociedade, né? Diz que por trás de um grande homem tem sempre uma grande mulher, né? Então, é exatamente em função desse papel que ela exerce que se dá toda essa regulação de apoio, de proteção. Ok, obrigada, doutor Vinícius. Estamos aqui agora com Olga Aguiar, ela que é coordenadora regional da União Brasileira de Mulheres, militante política nessa área, e muito obrigada por ter atendido o nosso convite, Olga. E nós queríamos, indo direto ao assunto, né? Estamos no mês da mulher, estamos explorando os temas mais ligados à mulher, e queria ir direto ao aspecto mais geral dessa questão da Lei Maria da Penha, né? Os avanços e os desafios que temos pela frente. Ela funciona? Até que ponto ela funciona? Como é que se dá o atendimento? Como é que se dá o acolhimento? Como é que tem se dado o atendimento, o acolhimento, o acompanhamento, todos os aspectos, né, do que deveria fluir a partir da aprovação da Lei Maria da Penha, que foi um grande avanço para nós. Exatamente. Bom dia a todos. Nós consideramos que, de fato, houve vários avanços, significativos avanços, na questão do enfrentamento à violência contra a mulher. A Lei Maria da Penha, como todos sabem, completou ano passado 10 anos, e ela tem seu aspecto o ineditismo dessa lei. Por que isso? Porque até então, até 2006, a violência doméstica, familiar, ela se dava, a gente sabe, o alto índice de violência, de morte praticado contra as mulheres no nosso país, mas essa violência, ela ficava praticamente restrita ao ambiente privado, não é? Não se chegava, a sociedade, o conjunto da sociedade não tinha conhecimento do que acontecia no ambiente privado, a despeito da enorme violência sempre cometida. Afinal de contas, nós vivemos numa sociedade historicamente patriarcal, onde o predomínio da figura masculina ainda é muito forte, e essa violência era praticada com muita força, com muita frequência. No entanto, não se chegava, a sociedade não tinha conhecimento disso. Qual é o grande avanço da Lei Maria da Penha? Essa violência, a partir da promulgação da lei, a Lei 344 de 2006, completou 10 anos, 11.340, aliás, ela leva para o público esses episódios de violência tamanha cometido contra as mulheres, que antes se restringia ao ambiente privado. Então, nesse aspecto, a gente considera que, de fato, foi um grande avanço, e é preciso que se registre. Essa lei, a promulgação dessa lei, ela é fruto da luta das mulheres, da luta e do esforço coletivo dos movimentos feministas e também dos poderes públicos que a levaram para o âmbito institucional. No entanto, a gente sabe que muito temos ainda a enfrentar em termos de desafios. Por isso que a gente estabelece esse contraponto, avanços e desafios. Consideramos como avanço, porque de fato a lei passa a ser uma lei, inclusive essa lei, ela tipifica a violência cometida, ela não somente trata da violência física, mas ela trata também da violência psicológica, violência sexual, violência moral, violência patrimonial, todo tipo de violência das quais a mulher é vítima. Então, assim, nesse aspecto, a gente considera que houve um avanço. Agora, muito mais do que avanço, a gente tem desafios. Vivemos hoje uma conjuntura extremamente adversa, em todos os sentidos, onde a retirada de direitos da classe trabalhadora em geral
está sendo posta aí de cima para baixo, uma violência tremenda também. E aí as mulheres certamente são as primeiras a serem vítimas dessa violência que está sendo cometida em termos de retirada de direitos, retirada de garantias, não é? E isso historicamente está provado, sempre que numa determinada conjuntura, numa determinada fase da sociedade, onde uma crise dessa envergadura ela está posta, as primeiras e mais agredidas e que mais sofrem são as mulheres. Veja só, a precarização do trabalho, que é o que está posto aí, a flexibilização, isso certamente vai causar maior adoecimento das mulheres que vão ter sua jornada de trabalho, que hoje já é triplicada e a gente sabe disso. Então todo esse desmonte de direitos e garantias que atingem a classe trabalhadora em geral, ela tem um efeito ainda mais nocivo sobre as mulheres. Aí, você me perguntou, com relação ao efetivo cumprimento dessa lei. Falamos do aspecto jurídico e falamos do avanço. Vamos para a prática. A precariedade dos serviços prestados a esse tipo de atendimento é o que nós reconhecemos ainda como um grande desafio a ser enfrentado. Por quê? Porque a gente sabe que falta delegacias suficientes para o atendimento à mulher. Quando há, infelizmente, nós não temos profissionais devidamente capacitados, qualificados para empreender o devido acolhimento, recebimento, encaminhamento a essas mulheres que chegam ali em situação de violência extremamente vulneráveis, e aí isso é inclusive um fator de desmotivação para que as mulheres não cheguem até a delegacia para fazer a denúncia da violência cometida contra elas. Muitíssimo obrigada por ter vindo, tá atendendo o nosso chamado. Obrigada a vocês. E estamos aí também firmes nessa luta aí contra o machismo e contra qualquer outra forma de opressão. Muito obrigada, nós agradecemos em nome da União Brasileira de Mulheres do Rio Grande do Norte. Eu agradeço a oportunidade da gente estar divulgando nossa entidade, divulgando o nosso trabalho, e aproveito aqui para fazer um chamamento a todas as mulheres. Se engajem nessa luta, não podemos mais ficar com a venda da omissão diante de tantas barbaridades que vem acontecendo no nosso país, no nosso estado e na nossa capital. Se engajem, vem aí o 8 de março, estamos organizando o 8 de março, vamos fazer desse dia um dia de mobilização, um dia de luta, um dia de denúncia e um dia de resistência contra todo tipo de violência que está sendo cometida contra a classe trabalhadora, contra as mulheres do nosso país. Um chamamento que fica aqui para todas as mulheres, engajadas ou não, vamos às ruas, vamos nos unir, vamos lutar pelo nosso direito, que nós precisamos, nós podemos. Isso, e tamo junto. Muito obrigada. Todo trabalhador sonha em se aposentar com tranquilidade, aproveitar essa fase da vida com um mínimo de dignidade. Não ser um fardo para os filhos, ter onde morar e não depender dos outros, além de ter tempo livre para viajar e descansar. Só que os governos e os patrões fazem de tudo para que a vida da gente não seja assim. Na prática, você trabalha muito, ganha pouco e quando se aposenta ainda tem um benefício reduzido. Ultimamente, políticos, jornais e economistas dos ricos e poderosos voltaram a falar que existe um rombo na Previdência Social. Dizem que o sistema dá prejuízo e que logo não haverá mais dinheiro para pagar as aposentadorias. O governo Temer alega que, como a população está envelhecendo, uma reforma seria necessária para ajustar as contas. Mas será que isso é mesmo verdade? Ou tudo não passa de conversa fiada para mexerem nos nossos direitos? Essa e outras dúvidas a gente tira agora. Em tempos de crise econômica, os governos e os patrões atacam ainda mais as conquistas dos trabalhadores, com o objetivo de continuar lucrando em cima do sacrifício dos mais pobres. Os governos Collor, FHC, Lula e Dilma já mexeram muito na Previdência. Aumentaram o tempo de contribuição, de idade, praticamente acabaram com a aposentadoria integral e restringiram aposentadorias e benefícios especiais. Agora o governo Temer, apoiado por empresários e banqueiros, quer fazer muito mais. Quer que você trabalhe até morrer sem ter o direito de se aposentar. A proposta de emenda constitucional 287, que trata da reforma, já foi protocolada na Câmara dos Deputados e traz uma série de ataques bombásticos contra a Previdência. Se a proposta for aprovada, homens e mulheres só poderão se aposentar após completarem 65 anos, incluindo aí os professores e os trabalhadores rurais. Isto vai prejudicar ainda mais as mulheres com suas duplas ou triplas jornadas de trabalho. A idade mínima para a aposentadoria pode chegar até mesmo aos 70 anos e com o benefício reduzido.
A reforma também pretende aumentar o tempo mínimo de contribuição de 15 para 25 anos para que a gente tenha o direito de se aposentar. E o mais grave, para que um trabalhador possa se aposentar recebendo 100% do benefício, ele terá que contribuir por inacreditáveis 49 anos. Quem trabalha em condições especiais que prejudicam a saúde ou possui alguma deficiência não poderá se aposentar com menos de 55 anos de idade e 20 anos de contribuição. A pensão por morte, que já foi reduzida por Dilma, cairá para apenas 50% do benefício recebido pelo contribuinte que morreu, com um adicional de 10% por dependente. Apenas pensionistas com 5 filhos terão 100% do valor. As pensões e benefícios assistenciais pagos a pessoas com deficiências e idosos, por exemplo, não serão mais vinculadas ao salário mínimo. Serão reajustadas apenas pela inflação e ficarão cada vez menores. O objetivo do governo e dos picaretas desse congresso da Odebrecht é desviar ainda mais recursos dos trabalhadores para o pagamento da dívida pública aos banqueiros, que levam todos os anos quase metade do orçamento do país. Temer e sua corja de marajás se aposentaram na casa dos 50 anos, com salários de mais de R$30 mil, mas querem que os trabalhadores se aposentem com um benefício miserável ou então trabalhem até morrer, sem se aposentar. Para justificar a reforma, falam em rombo na Previdência. Mas como todo mundo sabe, mentira tem perna curta e nariz grande. De acordo com a Constituição de 1988, a Seguridade Social é composta pelo Sistema Único de Saúde, pela Previdência e pela Assistência Social. Todo esse sistema é financiado por um conjunto de recursos. As contribuições de trabalhadores e patrões ao INSS sobre a folha de salários formam apenas uma parte das receitas da Seguridade. Junto com essa fonte de recursos, o sistema conta ainda com os orçamentos da União, Estados, Distrito Federal e municípios, além da contribuição social sobre o lucro líquido e a contribuição para o financiamento da Seguridade Social, o COFINS. Isso sem falar nos concursos de prognósticos, como os da Loteria Federal, por exemplo. O rombo da Previdência é uma invenção do governo que soma apenas as contribuições de patrões e trabalhadores para dizer que os recursos não são suficientes para as aposentadorias. É uma maquiagem nas contas públicas, já que desconsidera as outras fontes de arrecadação. Na verdade, não existe rombo nenhum, e sim um superávit, como revela a Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal. Os dados da Anfip mostram que a sobra de recursos na Seguridade Social foi de 83 bilhões de reais em 2012, 78 bilhões de reais em 2013 e 53 bilhões de reais em 2014. Por isso, a CSP com Lutas reforça o chamado a todas as centrais sindicais, sindicatos, organizações do movimento popular, estudantil e trabalhadores em geral, para começarmos uma grande greve geral nesse país. Só assim poderemos impedir a reforma da Previdência, a reforma trabalhista, barrar outros ataques do governo e botar para fora o Temer e todos os corruptos e reacionários do Congresso. Não vamos trabalhar até morrer. É hora de defendermos as nossas conquistas. Em direitos não se mexe. Tirem as mãos da nossa aposentadoria. Greve geral já! E no nosso bloco cultural, estamos aqui com a nossa queridíssima Cleide Braga, nossa amiga, filiada ao sindicato, uma pessoa maravilhosa. E que ainda por cima, depois de todas essas qualidades, ela ainda é cantora. Eu babo quem canta. Bom demais, ela ainda é cantora, dona de uma voz poderosa, linda. Muito obrigada, Cleide, por ter vindo. Muito obrigada a todos os músicos que estão acompanhando, né? E quando é que você começou nessa vida de música, Cleide? 5 anos de idade. 5? Nossa! Como carpideira, embalando defuntos. Olha que legal! No interior. E daí segui a trajetória, Rádio Poti, Rio de Janeiro, Jovem Guarda, né? Sim. Teatro, um monte de arte. Foi arte cultural, a gente estava dentro. Estava dentro. Depois retornei em 80 para Natal e retomei a carreira aqui. Né? Beco da Música me abraçou, Cafenice, Boca da Noite, antigamente. Várias casas noturnas, né? Carinhoso, Executivo Bar, inúmeras casas noturnas aqui, em evidência na época, né? E gravamos algumas músicas de participação em projetos
E agora estamos gravando um CD solo, né? Já era tempo, né? Já era tempo, né? Demorou. É verdade, é. Mas agora vai sair. Nós vamos fazer o lançamento e quando estiver tudo pronto, a gente vai marcar o nosso lançamento, Sim, certo? Sim. Que E pode... fazemos questão de divulgar Com aqui certeza, iremos a vir. nossa parte cultural do nosso programa. Com certeza. Um momento marcante, já aqui em Natal, depois do seu retorno, um momento marcante aqui da sua carreira como músico. Foi me como apresentar cantora. no Teatro Riachuelo, fazendo abertura para o Trio Iraquitã. Pro Trio Iraquitã. E substituindo Glorinha Oliveira, que não pôde ir. Uma grande responsabilidade. Grande responsabilidade. Deu conta? Dei conta do recado. Maravilhoso. Com certeza. E o que é que nós vamos ouvir de música aqui? Em homenagem a este mês maravilhoso, o mês de março, o mês das mulheres, guerreiras, trabalhadoras, Batalhadoras, com certeza. né? Que tanto lutaram para conseguir seu espaço, né? Isso, que ainda lutamos muito. E ainda estamos temos na luta, né? muito o que lutar. Temos. Nós vamos começar de Marina, que é o Sim. nome de mulher, né? Isso. É isso? Marina, morena Marina, você se pintou. Marina, você faça tudo, mas faça o favor. Não pinte este rosto que eu gosto e que é só meu. Marina, você já é bonita, que Deus te deu. Me aborreci, me zanguei, já não posso falar. E quando me zango, Marina, não sei perdoar. Eu já desculpei tanta coisa, você não arranjava outro igual. Desculpe, Marina morena, mas eu tô de mal. Aborreci, me zanguei, já não posso falar. E quando eu me zango, Marina, não sei perdoar. Eu já desculpei tanta coisa, você não arranjava outro igual. Desculpe, Marina morena, mas eu tô de mal com você, de mal com você. Gente, muitíssimo obrigada pela participação de vocês. Grupo Sal da Terra, né, querida? Grupo Sal da Terra, querida. Eu que agradeço, Gigi. Nossa afiliada, artista Com maravilhosa certeza. e uma pessoa linda, adoro Obrigada. ela. Obrigadão, Cleide. Muito obrigada, você também.